Voltamos, meu oitavo ano. Vamos lá? Subindo do recreio, mudando a nossa situação, tá? Vamos tomar café agora? E sempre se cuidando. Usando máscara, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Principal distanciamento social, né? Para ver se a gente passa por essa situação o mais rápido possível e com a menor, né, quantidade de vítimas que seja possível, que já tem muito, não é isso, gente? Legal. Ó, voltando do recreio, deixando aqui o café esfriar, tem um café aqui, ó, mostrar a vocês. Café, que eu gravo aqui na escola, tem que tomar café, né? Nós vamos ter correções da tarefa que ficou da última aula. Então, se você não fez a tarefa, a partir da correção não tem mais desculpas, tá certo? Então, pega teu livro 2 de inglês, abre na página 181 e vamos começar a nossa correção. Começou a nossa aula de inglês. Bora lá, pessoal. Vê só. Na página 181, que foi onde nós paramos na aula passada, ele começa com a biografia, tá? Do livro Macbeth, de William Shakespeare. E o exercício, ele dá um trecho, aqui ó, ele dá um trecho, certo? Desse livro. É o primeiro ato, a primeira cena, quando 3 witches, feiticeiras, bruxas, né, se conhecem e falam sobre o futuro do Macbeth. Então a primeira bruxa, a primeira feiticeira diz: When should the three of us meet again? Will it be in thunder, lightning or rain? Second witch, a segunda bruxa, a segunda feiticeira. Well, or we will meet when the noise of the battle is done. When one side has lost and the other has won. E a third witch, ou a terceira bruxa, a terceira feiticeira, that will be before the set of sun. E aí o exercício era assim, ó. Vê só. Ele fala em pares, né? Só que há muito tempo a gente não está trabalhando em pares. Então, quem está falando? Ora, quem estão falando são as 3, né? As 3 feiticeiras, né? Ou as 3 bruxas. Então, 3 witches, como tem lá em cima. 3 witches, né? 3 feiticeiras, 3 bruxas. Qual é a pergunta, ou seja, qual é a questão, qual é o foco do assunto? Ora, é esse daqui, ó. Quando elas irão se encontrar outra vez, né? Então, você ia botar toda aquela primeira frase ali, ó. When should, que é a mesma coisa de would, né? Should, é um D. Should they, que são elas, né? Should they meet, encontrar, outra vez, again. Ou seja, quando elas irão ou deverão se encontrar outra vez. Quando elas decidiram se encontrar? Ora, before the sunset, as respostas estão aqui, ó. Vê só. Before the sunset, não é? E essa parte aqui, ó. When the battle is done.
When the battle, que é a batalha, né? Is done. Quando a batalha estiver encerrada. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Página 181, sem desculpas. Vamos lá, legal. Aí na continuação da tarefa de casa, nós pulamos as páginas 182 e 183. A gente vai voltar para lá daqui a pouquinho. Mas para casa ficamos com essa página aqui, ó, 184. E na página 184, ele começa assim, ó. British people like to talk about the weather. Ou seja, os britânicos gostam de falar sobre o tempo, gostam de falar sobre o clima. E ele começa assim, ó. Quando você entra no elevador com pessoas que moram no mesmo prédio que você fica quieto e olha para os seus pés? Fica quieto e olha para o seu telefone? Olha fixo para o espelho e ajeita o seu cabelo? Diz olá e somente isso? Diz olá, cumprimenta e faz algum comentário sobre o clima. E ele continua assim, ó. Se você é britânico, você certamente fará um comentário sobre o tempo, sobre o clima. Leia esse artigo e descubra o porquê. Então, ó, tem esse artigo que fala o porquê os britânicos falam tanto sobre o clima, falam tanto sobre o tempo, tá? O exercício aqui era assim, ó. De acordo com o texto, você ia dizer se essas frases aqui, de acordo com o texto, se elas eram true, verdadeiras, ou se elas eram false. Falso. A primeira diz assim, ó. 94% of British people talk about the weather for 6 hours. Ou seja, 94% dos britânicos falam sobre o tempo, falam sobre o clima por mais ou menos 6 horas. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso, né, gente? Aqui, ó. Falso. Ele fala, né, que eles admitem que já, né, conversaram, mas não 6 horas, não. No máximo. Um tempinho ali, só para... Será que chove? Será que não chove? Tá? Segundo, the weather is the only topic of conversation in Britain. Ou seja, o tempo é o único tópico de conversação dos britânicos. Não, né? Aí também já é demais. Falso também. Imaginou? Só falarem sobre o tempo? Não tem, né? Ó, British people like to start a conversation by talking about the weather. Ou seja, os britânicos gostam de conversar ou de começar uma conversação falando sobre o clima. Aí tá certo. Mas é só para, como eles dizem, quebrar o gelo, né? Só para ter um pezinho para conversar. E o último, conversar sobre o clima pode mostrar como você, né, se sente sobre começar uma conversação. Também é verdadeiro, true. Então, quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. E vamos lá para a página 185. Vamos lá. Também ficou como tarefa de casa as páginas 185, 186 e 187, que falava sobre a mudança, change,
climática. Então, falava sobre climate change, mudança climática. E como era o exercício aqui, ó, bem fácil. Ela te dava 4 títulos. 4 títulos. What can we do to help? O que nós podemos fazer para ajudar? Changing is natural. Mudança é natural. Consequências. Why is there a climate change? Ou seja, por que existe uma mudança climática? Então, ele te falou aqui, ó, 4 títulos que você ia dizer de cada parágrafo aqui, ó, que ele disse, qual título correspondia a cada palavra. Vê se você acertou, ó, tá? No primeiro, ele está dizendo assim, nosso mundo está sempre mudando. Olhe pela sua janela, tá? Olhe além da sua janela e veja se você pode ver a mudança do clima. Olhe bem distante. Você irá ver as estações mudando. O clima da Terra está mudando também, mas, né, este caminho não é fácil de ver, essa mudança do clima, né? Então, vê se você acertou, ó. O título correto daqui seria Changing is natural. A mudança é natural. Changing is natural. Ok? No segundo, bora lá aqui o segundo, ó. O segundo ele diz assim. Vamos lá, me ajuda aí, celular. O segundo ele diz assim, ó. Mais de 100 anos atrás, as pessoas ao redor do mundo começaram a queimar, né, uma grande quantidade. Aí tem aqui, ó, tá? Se ele tá falando disso daqui, que título você acha que é correto aqui? Ah, legal. Why is there a climate change? Por que existe a mudança climática? Por que existe a mudança climática? Por causa das queimadas, por causa do desmatamento. Então, ele está falando sobre isso. Ok? Vira aí para 186. Vamos lá. Na 186, certo? Ele começa a falar disso daqui, ó. Greenhouse gases. É o que a gente costuma falar que é o chamado efeito estufa. Ora, isso são as consequências. São as consequências de tudo isso, né? Claro. E, óbvio, que só sobrou aqui, ó, como esse título aqui. What can we do to help? Ou seja, o que nós podemos fazer para ajudar? Página 186. Feito? Legal. Aí nós temos assim, ó, na 186 ainda, tá? Aqui embaixo, ó. Porque nós temos as chamadas catástrofes naturais. São essas daqui, ó. Certo? Em inglês, floods, drought, landslide, tornado, avalanche, forest fires. E nós temos as figuras. Nós temos as figuras e temos que colocar os nomes das catástrofes naturais aqui. Fácil, fácil. Vê se você acertou. Esse primeiro, ó. Como é? Isso. Forest fires. Ou seja, incêndios florestais. Forest fires. Esse aqui, ó, que tá tudo inundado, tá tudo alagado. Em inglês, floods.
alagamento, inundação, tá? Esse daqui, ó, que é bem feroz, né? Esse é fácil. Tornado. Corrigido? Corrige aí. Forest fires, floods, tornado. Vamos para outra página, ó. 187, vamos lá. Para a gente terminar. 187, esse é muito, né? A gente conhece, já vi isso aqui, que é a seca. Seca em inglês eu chamo de drought. Drought, seca. Aqui, ó, deslizamento de terra. Deslizamento de terra. Também a gente vê muito isso no jornal daqui, né? Em inglês eu chamo de landslides. Com L aqui. Landslides. Isso. Oi, bati aqui. Landslides. Deslizamento de terra. E claro que aqui é fácil, né? A gente não tem neve, então só vê isso nos filmes. Avalanche. Avalanche. Agora tá certo. Avalanche. Ok? Corrige. Aqui em cima, ó. Esse. Aí esse daqui, né? Ó. Vou botar mais para trás aqui. Legal. E na outra página. Certo? Agora vê só. Utilizando ainda essas catástrofes naturais, a gente tem que completar aqui corretamente. Então, vê se você acertou. In Brazil, there are, ou seja, o que é que tem no Brasil? Então, there are forest fires, ou seja, existem incêndios florestais. Existe o que também? Landslides, né? Landslides, ou seja, deslizamento de terra. Mas não existe, por exemplo, avalanche ou tornado, né? Avalanche. Ou, se você quiser aqui, ó, pode botar também tornado. Pode ser também, tá? Nem existe avalanche, nem existe tornado, né? Where there is a, ou seja, onde existe um monte de pessoas e animais morrem porque eles não têm água para beber. Ora, se não tem água para beber é porque está na seca. Seca em inglês, drought. Ok? E aqui, ó, o ou a leva embora um monte de casa nas montanhas. Aqui, ó, dependendo da localização, pode ser landslides, ou seja, deslizamento, né? Se for. Mas também, em alguns casos, pode ser avalanche, né? Em alguns países, principalmente que tem neve, que tem algumas casas próximas, uma avalanche também pode levar tudo. Não é verdade? Legal. Para terminar essa página 187, ele fala assim, ó. Is this our future? Ou seja, este, né, será o nosso futuro. There are dangers in the future. Existem perigos no futuro. We have to start doing something now. Nós devemos fazer alguma coisa agora. What promise can you make to help prevent climate change and global warming? Que promessas você pode fazer para ajudar a prevenir a mudança climática e o aquecimento global? Pense nessas ações e escreva as suas promessas. A gente só pode utilizar as seguintes expressões, ó. I will, eu irei. I'm not sure, I will, eu não tenho certeza que irei. I won't, eu não irei.
Então aqui, ó, são promessas pessoais. O primeiro dizia assim, ó, tomar banhos curtos, usar menos eletricidade. Então as respostas aqui eram pessoais, né? Ou eu irei, ou eu não estou tão certo que eu irei, ou eu não irei, né? Andar para a escola, se você já anda, né? Você bota aqui, I will. Parar de usar copos plásticos, né? Comprar menos roupas, usar menos sacolas plásticas no supermercado, reduzir o lixo, ou seja, reciclar mais, né? Comprar coisas que vêm da reciclagem, usar menos papel. Então essas respostas aqui, ó, são pessoais, tá? São promessas suas para ajudar a prevenir a mudança climática ou o aquecimento global. Aí você poderia usar, ó, eu irei, eu não estou tão certo que eu irei, ou não, eu não irei de jeito nenhum. Tá bom? E assim nós corrigimos as páginas 181, 184, 185, 186 e 187. A partir de agora, sem desculpas, manda essas páginas para mim. Vamos lá. Pessoal, vê só. Depois da correção, tá certo? Vamos para a nossa atividade de hoje. Nós vamos começar dessa página 182, que foi a que nós pulamos, 182. Aqui você vai ter um listening, tá? Que vai falar sobre a previsão do tempo. E você vai completar aqui qual o tempo que ela está dizendo para a Bahia, para São Paulo, para o Pará e para o Rio Grande do Sul, certo? Lembre que o que nós estamos falando aqui, ó, é aquilo que nós falamos lá na página 180, quando falamos do clima, tá certo? Então ela vai falar assim, ó, vamos lá. Eu aqui. And now the weather forecast for the weekend in Brazil. What will be the weather like in your state? In Bahia and Pernambuco, it will be hot and sunny, so you can go to the pool or to the beach. Are you in São Paulo? The weather will be cold and windy, so stay at home and read a book. In Pará, it will be wet and rainy, so take your umbrellas. And finally, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. It'll be cold and foggy, so prepare your hot chocolate. Have a great weekend. Vamos lá, segunda vez, hein? Ainda o clima. And now the weather forecast for the weekend in Brazil. What will be the weather like in your state? In Bahia and Pernambuco, it will be hot and sunny, so you can go to the pool or to the beach. Are you in São Paulo? The weather will be cold and windy, so stay at home and read a book. In Pará, it will be wet and rainy, so take your umbrellas. And finally, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. It'll be cold and foggy, so prepare your hot chocolate. Have a great weekend. Terceira e última vez, tá bem fácil. Vamos lá. And now the weather forecast for the weekend in Brazil. What will be the weather like in your state? In Bahia and Pernambuco, it will be hot and sunny, so you can go to the pool or to the beach. Are you in São Paulo? The weather will be cold and windy, so stay at home and read a book. In Pará, it will be wet and rainy, so take your umbrellas. And finally, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. It'll be cold and foggy, so prepare your hot chocolate. Have a great weekend. Legal. Então, vê só. Aqui você vai completar com o clima, tá? Continuando na 182, esse que ele faz no 182, ó, para você se acostumar, tá? Today, hoje, today, tomorrow,
amanhã. Today, hoje. Tomorrow, amanhã. Ele faz esse daqui como se fosse um joguinho, tá? Como a gente não pode fazer esse jogo, o que é que tem? Veja que tem uma tabela 1 e na outra página a tabela 2. Se você prestar atenção, o que falta na tabela 1 vai estar na tabela 2 e vice-versa. Então você, só vai ter que completar a tabela. Olha a tabela 2, o que tem, e completa a tabela 1. Olha a tabela 1, o que tem, e completa a tabela 2. Completa para que a gente possa fazer a fixação do clima. Tá certo? Mas aí, na página 183, essa parte aqui de baixo, sufixo. Presta atenção nisso daqui que cai em teste, cai em prova. Nós podemos transformar um substantivo em adjetivo adicionando o sufixo y. Então, vê só, presta atenção aqui. There are clouds. There are clouds. Ou seja, existem nuvens. Eu vou tirar aqui esse S e acrescentar o Y. E ficou assim, It is cloudy. Ou seja, está nublado. Veja que transformou o substantivo nuvens para o adjetivo nublado. Segunda frase. I can see the sun. Eu posso ver o sol. Aí ele disse, the day is sunny. O dia está ensolarado. E por que ele duplicou o N? Aquela regrinha CVC, consoante, vogal, consoante. Ele duplicou a última consoante e botou o Y, tá? E aí você vai fazer esse exercício aqui, Você vai transformar esses substantivos aqui em adjetivos. Presta atenção onde você vai precisar duplicar as letras antes de colocar... Aqui o substantivo é storm, tá, gente? Desculpa aí. O substantivo é storm, tá? Veja onde você vai precisar duplicar a letra antes de colocar o Y. Essa é a página 183. Então, até agora, a gente tem a página 182 e 183 para os exercícios de hoje. Terminou essas duas, você vai lá para 189. Vamos lá. A 189 é o exercício que tem um resumo de tudo isso, tá? Como é esse resumo? O primeiro, ele tem aqui o clima, tá aqui o clima, e você vai ter que colocar em cada figura. Fácil desse jeito, certo? O segundo, nós temos um listening que fala sobre o clima no Brasil. E aí você vai ter que colocar nessas bolinhas aqui, o que você vai escutar de onde está muito quente, onde está muito frio, onde está ventando muito, onde está chovendo muito, bem pesado, e onde não está chovendo. Tá certo? Esse listening aqui. Eu volto já. Vira aí na página 190. Vira para a página 190. 190. Começa aqui, Complete com os desastres que podem acontecer de acordo com esse listening aqui, Então, esse listening aqui, você vai responder no mapa e vai prestar atenção nos desastres naturais. Lembrando que os desastres naturais foi aquilo que a gente estudou lá na página 186. Os desastres naturais são esses daqui, gente, Esses daqui, Tá? Só que ele também vai falar no mesmo listening desse daqui, Então, o mesmo listening, você vai fazer o número 2, que é colocando no mapa a indicação. E com o mesmo listening,
você vai fazer o 3. Ok? Legal. Tá? Ó, aí nós vamos ter mais um listening para fazer o exercício 4. Mais um listening para fazer o exercício 4, que é uma mulher e um homem conversando, e aí está faltando as palavras que fala sobre o clima. Certo? O 5 aqui, ó, não precisa. Não precisa fazer esse diálogo. Tá? Vamos pular esse diálogo. Mas aí nós vamos aqui para a página 191. Na página 191 tem um exercício que eu gosto muito de fazer. As palavras estão embaralhadas. Nós temos que desembaralhar e formar a frase corretamente. Tá? E o segundo exercício, ele te dá sempre, ó, duas opções. Ele quer saber qual é a opção correta que completa a frase de maneira certa. Legal? Joia. Esse 3 aqui também não precisa não. Esse daqui, ó, é só perda de tempo. Precisa não. Tá? Para a gente terminar essa lição, tem o Max Challenger na página 192. Max Challenger. Caiu no Enem. Tem o texto que fala sobre o homem do tempo. E ele pergunta, ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra o quê? Qual a alternativa correta? Legal? Então, depois da correção, o exercício de hoje, páginas 182, 183, 189, 190, 191 e 192. Agora nós vamos para o listening, ó. Esse listening responde essa questão e essa questão aqui, certo? Então, bora lá. Primeiro listening aqui, ó. Vamos lá. Primeiro listening que completa o 2 e o 3, tá? Legal. Bora lá. Eu tô aqui, ó. Começou. And this is the weather forecast for the next week. As you will see, the weather will be crazy. First, the northeast region. There will be heavy rains over Bahia. In Salvador, there will be a storm and there will probably be floods in most cities in the area. In Piauí, we can see that there will be strong winds and rain on the coast. Perhaps a tsunami. Watch out! In the north region, in Belém do Pará, there will be a heat wave which will increase temperatures by 20 degrees. Prepare your air conditioner. Stay inside where it is cool. In the central west, in Mato Grosso do Sul, there will be temperatures up to 40 degrees and there is danger of forest fires. In the southeast region, in Rio de Janeiro, this mass of clouds suggests there will be heavy rain. Danger of some landslides. Be prepared. In the north of Minas Gerais, maybe there will be hurricanes next week. In São Paulo and in Paraná, there is still no sign of rain. The drought will go on. You have to save water. Very short showers. Finally, in the south, in Santa Catarina and in Rio Grande do Sul, the freezing temperatures will cause snow showers, and there will definitely be snow up in the mountains. Get your winter jackets out of the closet. And this is the weather forecast for the next week. As you will see, the weather will be crazy. First, the northeast region. There will be heavy rains over Bahia. In Salvador, there will be a storm and there will probably be floods in most cities in the area. In Piauí, we can see that there will be strong winds and rain on the coast. Perhaps a tsunami. Watch out! In the north region, in Belém do Pará, there will be a heat wave which will increase temperatures by 20 degrees. Prepare your air conditioner. Stay inside where it is cool. In the central west, in Mato Grosso do Sul, there will be temperatures up to 40 degrees
and there is danger of forest fires. In the southeast region, in Rio de Janeiro, this mass of clouds suggests there will be heavy rain. Danger of some landslides. Be prepared. In the north of Minas Gerais, maybe there will be hurricanes next week. In São Paulo and in Paraná, there is still no sign of rain. The drought will go on. You have to save water. Very short showers. Finally, in the south, in Santa Catarina and in Rio Grande do Sul, the freezing temperatures will cause snow showers, and there will definitely be snow up in the mountains. Get your winter jackets out of the closet. And this is the... Ok? Olha aqui, ó. Legal. Então, com esse listening aqui, eu passei 2 vezes, você pode passar quantas vezes quiser. Você vai fazer esse exercício 2, dizer onde vai ser muito quente, onde vai ser muito frio, onde vai ventar muito, onde vai chover muito e onde não vai chover de jeito nenhum. E o exercício 3, ó, dentro do que ela falou as regiões e falou os estados, o que é que vai ter, qual desastre natural pode acontecer nessas áreas. Foi dentro do que ela falou, tá certo? Agora eu vou passar esse listening aqui, ó, da conversação entre a mulher e o homem, tá? Se liga aí, vamos lá, hein? Agora esse exercício 4, ó. E ela começa assim, vamos lá. Olha eu aqui de novo. It's so nice out today, isn't it? We couldn't ask for a nicer day. Did you order this sunshine? But the weatherman says it will rain in the evening. Oh, I hope it does. I love to sleep when it rains. Yes, it's good. But I hope it doesn't rain too much. No, not too much. Just a little. It's so nice out today, isn't it? We couldn't ask for a nicer day. Did you order this sunshine? But the weatherman says it will rain in the evening. Oh, I hope it does. I love to sleep when it rains. Yes, it's good. But I hope it doesn't rain too much. No, not too much. Just a little. Terceira vez. It's so nice out today, isn't it? We couldn't ask for a nicer day. Did you order this sunshine? But the weatherman says it will rain in the evening. Oh, I hope it does. I love to sleep when it rains. Yes, it's good. But I hope it doesn't rain too much. No, not too much. Just a little. Legal, pessoal? Então, vê só, ó. Nós já corrigimos, tá? E você já deve ter me enviado 181, 184, 185, 186 e 187. Esse já está corrigido. Presta atenção no início da videoaula, corrige e me manda. Para fazer hoje, 182, 183, 189, 190, 191 e 192, tá? Sem preguiça, sem desculpa, sem nenhuma situação que não seja o foco na nossa aula. Entendido? Estou aguardando tanto a correção quanto a atividade. Legal, meu 8º ano? Um bom dia para todo mundo. Foco nos estudos e vamos em frente.